Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia nos sustentou até aqui o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina, se tiver de gloriar em algo, gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Lembrai-vos que Paulo dizia que tinha um espinho na carne, que um mensageiro de Satanás o esbofetava constantemente. Ele orava para que ele fosse retirado, e Jesus disse: é na tua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo, a minha graça te basta. Perseveramos sempre sabendo que ele sim é o elo da perfeição. A palavra diz que o varão que controla a boca, o tal varão é perfeito, do qual a palavra diz: não vê os cavalos, que se coloca freio em sua boca e domina todo o corpo. Mesmo tropeçando de alguma forma, ele sempre nos justifica e está sempre nos capacitando segundo a nossa fraqueza. Ele nos aperfeiçoa dia após dia. A palavra diz que ainda que o exterior esteja abatido, o interior se renova dia após dia, porque já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e nós perseveramos, do qual a sua infinita bondade e misericórdia é o fato de não sermos consumidos, e se renova a cada manhã, segundo a sua benignidade, aonde ele é aquele que nos persevera com as atitudes, sempre aqueles que acatam as suas advertências permanecem no caminho. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O único mediador, não há outra forma senão aquele que passou pela morte de cruz no Monte das Arábias. O Pai os justificou, tornando como aqueles que tiveram como pedra de esquina, o tornou pedra angular, e o ressuscitou ao terceiro dia, e assim ele fará com aqueles que perseverarem até o fim. Também nos ressuscitará no último dia, onde somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos. Sabemos que ele está preparando o caminho para a sua vinda através do anjo do concerto. Está amarrando o joio em feixes e juntando o trigo em seu celeiro, unindo o povo num só propósito, num só batismo, batismo do Espírito, e com fogo, num só amor verdadeiro, do qual está escrito: o amor não seja fingido, porque ele sonda o intento da mente e do coração, dele não se permite zombar. Ele mesmo dizia: como podeis falar coisas boas se o coração é como um sepulcro caiado? Porque se a boca anuncia o que não condiz com o interior, se não estiver segundo o amor verdadeiro, o coração sendo santificado e purificado, os rins sendo aperfeiçoados e uma mentalidade de Cristo, eles sondam o interior. Lembrai-vos de quando o profeta Samuel estava ali para ungir o rei, antes que viu os filhos de Jessé, e o Senhor disse: este já os reprovei, porque não vejo exteriormente como o homem vê, mas vejo interiormente. Do qual o profeta Samuel pergunta a Jessé se não havia mais filhos, e ele lhe reporta que havia Davi, que estava no campo a pastorear as ovelhas, do qual foi ungido o rei de Davi, que andou todos os dias segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, aonde houve consequências, aonde ele faz a confissão no Salmo 51: desde que nasci do ventre da minha mãe, sou pecador, sou falho, pequei contra ti, fiz contra ti o que é reprovável diante dos seus olhos. Não me retire o teu Santo Espírito, me purifique como o isopo, do qual aquele que é santificado e purificado fica mais alvo do que a neve
assim a palavra nos diz, mas ele é o elo da perfeição, do qual a vestimenta que está relacionado com as vestes, o linho fino daqueles que perseveram segundo ele, mas ele sendo o elo da perfeição, a palavra diz que suas vestes, sabão de lavandeiro aqui na terra consegue alvejar tão grandemente, porque ele é a luz. A palavra nos diz que por enquanto somos como que um espelho mal polido, mas então com o corpo glorificado, então veremos face a face, aleluia, aquele que tudo opera e executa nas regiões celestiais, porque agindo ele, não há quem possa impedir, e ele nos aparta de toda injustiça e nos mantém firmes segundo o seu Espírito até o fim, para herdar aquilo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou, Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, da qual como prêmio, galardão, aqueles que perseverarem até o fim, do qual é aquele que nega-se a si mesmo, carrega a sua cruz e o confessa publicamente de boca todos os dias, e demonstra pelo bom proceder, não só com mover de lábios, mas com o coração, amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo entendimento, quer desviar do mal de todas as suas posses, persevera dia após dia, da qual a palavra diz: se não desfalecer na fé, aqueles que perseverarem até o fim com fé e obras de justiça, receberão o seu galardão segundo as próprias atitudes. É certo que não fazemos segundo por troca de algo, mas sim com o coração voluntário, do qual recebestes de graça ofertastes. Assim ele é aquele que conhece entre os que perseveram, aonde segundo o amor que ele nos amou primeiro, mesmo não sendo merecedores, ele é aquele que nos apaga uma multidão de pecados e transgressões, e nova criatura, e se persevera inicialmente com o leite puro espiritual do alto, buscando sempre o reino dos céus e sua justiça em primeiro lugar, aonde se edifica a casa através da sabedoria, e consolida através do discernimento para os adultos que alcançam uma estatura mediana, aonde através de um alimento sólido se alcança o discernimento e se consolida a casa, discernindo os espíritos entre o bem e o mal, aonde a obra que permanece, ela é galardoada e persevera dia após dia. De graça recebeste, de graça ofertastes, e assim nós perseveramos dia após dia. E porque amotinam em vão povos, línguas e nações que confiam em seus deuses, impossíveis de os justificar, confundidos e envergonhados, a palavra diz. Mas aqueles que perseveram e que creem em seu nome, jamais são confundidos. Nunca vi o justo mendigar o pão, do qual nós compartilhamos todos os dias o maná do alto. E segundo o vinho novo em odres novos, ambos se conserva a alegria do Espírito Santo. Antes ensinarei a que deveis alegrai-vos antes que o vosso nome esteja inscrito no livro da vida. E assim em mais um dia nos sustentou o nosso Senhor, e a Ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.